Bem-vindos a bordo! Chegou a hora de decolar e viajar nas histórias dos brazucas pelo mundo. Apertem os cintos, embarquem nessa e boa viagem! Bom dia, boa tarde, boa noite. Toda hora é hora de dizer que bom que você está ouvindo e curtindo o nosso podcast Brazucas pelo Mundo. Eu sou o Mal Mendes, trazendo na voz o meu sorriso para vocês. Aqui a gente conta histórias e se diverte com os nossos convidados brazucas que vivem, se aventuram e se emocionam pelos quatro cantos do mundo. Hoje nós vamos viajar juntos para o leste europeu. Há 4 anos, ele se mudou com seu cão para Praga, na República Tcheca, em busca de novas experiências na sua área profissional. Eu vou conversar com o arquiteto, light designer e professor universitário Thiago Cataldo. Seja muito bem-vindo ao Brazucas pelo Mundo, Thiago. Tudo bem com você? Olá, tudo ótimo. Prazer estar aqui. O prazer é todo nosso. Obrigado pela tua gentileza, pela tua colaboração com a gente, de estar aqui contando as suas histórias, as histórias de você como brazuca pelo mundo, Thiago. Thiago, quando você decidiu morar fora do Brasil, como é que se deu a escolha desse país? Você já tinha Praga como destino? Então, eu nunca pensei em morar fora do país. Isso foi um pouquinho complicado para mim. Eu, na verdade, sou carioca, né? Sou do Rio, amo o Rio de Janeiro, nunca pensei em me mudar do Rio de Janeiro. Já tinha minha vida toda organizada lá, mas aí surgiu a oportunidade de vir morar aqui em Praga, tem parentes aqui, Então eu acabei pensando, como eu estava dando aula em universidade e já tinha mais ou menos dado uma desacelerada no escritório que eu tinha no Brasil, eu falei, por que não, né? Vamos tentar e voltar para a área um pouquinho de projeto, porque eu estava muito na área acadêmica. Por que ir, por que não ir, fui. É isso, né? No final foi dolorido, mas eu vim, porque eu tenho uma saudade enorme do Rio de Janeiro, sou apaixonado por aquela cidade. Muito bem. Agora, a minha pergunta está ligada especialmente ao idioma que se fala em Praga, o tcheco. É uma língua pouco conhecida no Brasil. Você já falava tcheco, Thiago? Não, nem perto. Eu arranhava um pouquinho de inglês, e aí quando rolou essa conversa de vir para cá, aí eu baixei uns aplicativos para começar a estudar. Aí vim aqui, fiquei um tempo, uns 40 dias antes de me mudar, e aí contratei uma professora particular. Aí depois que eu me mudei, aí eu entrei para um curso de tcheco e continuo aprendendo até hoje, porque é muito difícil. É isso que eu ia falar, é uma língua difícil, né? É muito difícil. Mas já está se virando hoje, também você se comunica muito em inglês. Eu falo, aqui a vantagem é que eu moro em Praga, né? Então, não só turista, mas como gente de todo lugar do mundo. É uma torre de Babel. Porque tem muitos escritórios internacionais que têm a filial representação. Aqui. Exatamente. Então você acaba que, você pode falar inglês, principalmente na área turística, assim, você se vira bem no inglês. Mas eu me viro no tcheco. Até no trabalho, reunião de trabalho, essas coisas, eu me viro no tcheco. Mas assim, ainda preciso melhorar bastante. Muito bem, então aproveita e conta aqui pra gente, tem alguma palavra que soe engraçado em tcheco pra você, assim? Tem alguma que te ocorre? Tem, a primeira é super simples, mas é engraçado, bunda. Bunda pra eles é jaqueta de inverno, tipo casaco de frio. Vou vestir minha bunda. Exatamente. Mas eu acho que o mais engraçado é quando o pessoal te vê assim, por exemplo, você comprou um casaco novo. Aí o pessoal chega e fala, krasna bunda. Krasna significa bonita, seria um casaco bonito. E na minha cabeça, de outros brasileiros acontece também. Eles falam, a gente fica rindo assim, porque tipo, tá falando que minha bunda é bonita, e isso é esquisito. Mas engraçado, tá elogiando o seu casaco, Muito bom. E tem alguma outra que você tem dificuldade, precisa pensar 2 vezes para pronunciar ou para entender?
para pronunciar várias. Tem palavras que eu tenho dificuldade de pronunciar até hoje. Porque eles têm vários acentos, né? Por exemplo, tem palavra que tem 4 acentos. Então, é complicado pra gente. E a pronúncia não é a mesma. Por exemplo, meu nome, Thiago Cataldo. Para eles, é Cataldo, não é Cataldo. Porque o C tem som de C. Então, é difícil, às vezes, a gente falar a mesma palavra, vou dizer, com o mesmo sotaque, né? E, por exemplo, se eles forem escrever Thiago, o meu Thiago é TH. E eles escrevem com C, Hacek. Hacek é o acento circunflexo de cabeça para baixo. Que aí muda o som do C. E aí não é mais C, aí vira Che. Então, assim, da mesma forma que acontece da parte deles para nossa parte, dessa dificuldade da língua, de escrever e de como se pronuncia, acontece ao contrário, né? Então, eu tenho muita dificuldade no diferenciar o H deles, que é o CH ou o H puro. Para mim é a mesma coisa. E eles falam, não, Thiago, existe diferença. Olha essa diferença aqui. Olha essa palavra e olha essa palavra. Para mim é a mesma coisa. Eu não consigo diferenciar, não consigo falar. O CH que loucura, e o H. Né? É uma loucura. E estamos tendo aí uma pequena aula de tcheco com o Thiago Cataldo. É fascinante esse universo dos idiomas, dos diversos sons, das diversas línguas. É muito legal, né, Thiago? Eu gosto bastante de gramática, eu gosto de estudar. E o curioso da gramática tcheca é que você pode até achar alguma semelhança, não os verbos, né? Não o radical da palavra ou do verbo, mas você acha uma semelhança com a conjugação dos verbos no Brasil. O único problema eles têm algumas coisas a mais na gramática. Por exemplo, Thiago nunca é Thiago. Vai ser Thiagovi, Thiagem, Thiager, Thiaga, o que soa também estranho pra gente. Né? Tipo, você falar Thiaga, né? Parece que é um nome feminino. Então, depende da posição da palavra na frase, vai mudar o sufixo, vamos dizer assim. A declinação que eles falam. Então, eles têm 7 declinações, eles têm 4 gêneros. Então, 7 vezes 4, olha a infinidade de maneiras de falar o mesmo nome, sabe? Meu Deus. Gente, uma verdadeira aula que ele está dando pra gente que não sabe nada. Realmente é coisa pra caramba. Agora, Thiago, como é que foi a adaptação ao novo lugar? Nós já falamos da língua, mas aqui eu pergunto com relação também ao clima, à comida, os hábitos, comportamentos. Foi rápido? Foi fácil se adaptar? Não. Depende de cada coisa. Você perguntou vários tópicos. Vamos lá. A comida para mim foi relativamente ok, porque eles têm uma comida muito gordurosa e muito gostosa, que parece comida de mãe e eu adoro. Então, isso não foi um problema para me adaptar. Qual o prato mais típico que eles têm aí? O que eu considero o prato mais típico aqui, mas que eles falam que não é original tcheco, mas é o que é o mais saído, inclusive para turista, quando vem, etc., sai como prato tcheco, é o goulash, que é um ensopado de carne e tal, é delicioso, mas eles dizem que não é originário daqui. Mas aqui todo mundo come isso, em todo restaurante tem o goulash. É uma delícia, né? É bem gostoso, é bem gostoso. Muito bem. E em relação aos outros pontos, clima, hábitos, comportamentos, o jeito de ser dos tchecos, né? O clima para mim foi complicado, mais pelo seguinte, eles mudam muito, já que você falou, né, o jeito de ser, eles mudam muito de acordo com verão e inverno, né? São basicamente 6 meses do lado de dentro e 6 meses do lado de fora. E eu, como carioca, sinto muita falta de estar do lado de fora. Eu imagino. Né? A gente gosta de sentar no bar, na esquina, na rua, na beira da praia e etc. Então, aqui, 6 meses você até consegue fazer isso. Mas os outros 6 meses que já tá mais frio e tal, e tá chegando perto do inverno, eles não fazem nada do lado de fora. Basicamente nada do lado de fora. Você só sai para se locomover de um lugar para o outro. Então, isso, durante um bom tempo, me incomodou. De eu não poder, por exemplo, tem uma história que eu falava com um colega meu. Gente, é inverno, mas não é por isso que a gente precisa deixar a cidade morta. Vamos fazer uma fogueira, vamos tocar um violão ali na praça e tal, não sei o quê. Aí ele chega e responde assim pra mim, na verdade, o pessoal até faz isso, mas geralmente são os homeless. Eu falei, beleza, ok. Então eles não têm essa cultura de ficar do lado de fora, principalmente na época fria. Entendi.
E em relação ao jeito de ser deles, assim, tem alguma característica? Claro, não dá para a gente generalizar, mas tem alguma característica diferente que chama a atenção? Tem, por exemplo, eles são mais fechados no inverno e no verão eles são mais abertos. Eu me sinto no Rio de Janeiro aqui quando eu tô no verão, mas no inverno ninguém olha pra cara de ninguém, o pessoal, todo mundo calado no transporte público. É quase que uma batalha para sair correndo e entrar em casa para se esconder do frio. Ou seja, o clima acaba interferindo de uma certa forma no comportamento das pessoas, né? Bastante, bastante. Que interessante, né? Agora, eu gostaria que você contasse para os nossos ouvintes como foi no início e como tem sido agora também o teu dia a dia profissional, que foi justamente o que te levou para a República Tcheca, né? No início, foi um pouquinho complicado por causa da língua. Uhum. Então, eu acabei conseguindo um trabalho numa outra cidade, para um escritório tcheco, mas que prestava serviço para Londres. Então, eu podia falar inglês. Não tinha problema do meu tcheco ainda estar em desenvolvimento. É até engraçado comentar isso, porque o pessoal perguntava: ué, mas você vai trabalhar em outra cidade? Mas a outra cidade era a 1 hora daqui. Pertinho, eu falei, né? Sim, não tem problema trabalhar em outra cidade. Eu pego um trem, vou para outra cidade, trabalho e volto no mesmo dia. Gente, mas é 1 hora daqui. Eu falei, ok, no Rio de Janeiro eu demorava 2 horas às vezes ir para a universidade, 2 horas para voltar de dar aula. Então, assim, 1 hora não é nada. Aí, depois de algum tempo, eu consegui um trabalho em Praga, num escritório, aí já falava um pouquinho de cada língua também. Como eu te falei, aqui é uma torre de Babel, todo mundo fala todas as línguas. E aí fiquei nesse escritório durante um bom tempo, porque aqui a gente arquiteto geralmente é prestador de serviço, né? Então é como se fosse um autônomo. Você tem um registro de autônomo e você trabalha para os escritórios. E aí, nesse caso, eu trabalhei, eu acho que durante 3 anos e meio para esse escritório, e comecei o meu escritório 360. Onde você trabalha agora no teu próprio escritório. Isso. Que agora ele é parte da República Tcheca e parte no Brasil. Ele foi dando certo aqui, e aí eu convidei 2 amigas da especialização de iluminação para dividir esse trabalho no Brasil comigo. Então, a gente está com um cliente agora bem legal aqui na República Tcheca, com um prédio comercial, fazendo uma fachada interativa. Eles têm um festival de iluminação que acontece todo ano aqui. Não só na República Tcheca, na Europa, mas aqui é chamado Signal Festival. E esse cliente, ele quer fazer uma fachada interativa para estar disponível para o festival. Então a gente está trabalhando nisso, é um projeto bem legal, bem legal. E alguns clientes no Brasil também. Então, como fica tudo online, né? Nossa reunião é online, tudo é online, então a gente resolve tudo ou pelo Zoom, ou pelo Skype, ou por e-mail. O WhatsApp ajuda bastante também, né? O instantâneo. A tecnologia está a nosso favor para a gente poder realizar esse tipo de trabalho, né? Tanto que a Alessandra, a nossa sócia, ela está em Brasília, a Tabata no Rio de Janeiro e eu aqui em Praga. Então a gente meio que dividiu, cada um vai tomar conta da sua região, mas a gente sempre se reúne para desenvolver o trabalho, as ideias juntos. Muito bacana, muito legal. Agora, você é arquiteto e Praga é uma cidade de belíssima arquitetura, né? Você até costuma dizer que viver em Praga é como viver em um museu a céu aberto. Bacana isso. Então fala pra gente sobre essa cidade pela qual eu sei que você é apaixonado, Thiago. Gente, por exemplo, eu vou dar um exemplo. Em vez de falar um pouco, eu vou dar um exemplo. Às vezes as pessoas vêm aqui e vão ficar 3 dias. Aí o pessoal começa a notar, eu preciso entrar no museu tal e visitar um negócio tal. Falei, gente, 3 dias. Tudo bem, Praga não é grande, mas 3 dias é pouco. Quer aproveitar Praga em 3 dias? Vai andar pela cidade. Não perde tempo entrando em algum lugar. Se você for ficar 5 dias ou mais, ok, vai visitar um museu, vai fazer alguma coisa. Mas se você passear pela ponte,
passear pelas praças. A Ponte Carlos, né? Que é um dos principais pontos turísticos da cidade. A Ponte Carlos. É linda. É linda. Vive cheia, mas é linda. Vive lotada. É difícil aliás, tirar uma foto ali, mas é linda. Aliás, Praga é uma cidade realmente linda, né? Parece ter sido tirada de um conto de fadas. Por todo lugar que a gente passa, a gente encontra prédios históricos, ruazinhas estreitas e graciosas, né? Praças, monumentos. É de você parar e simplesmente contemplar, não é isso, Thiago? Isso, é bem bacana, é bem bacana. Eu, às vezes, no final de semana, eu pego o meu cachorro e a gente vai passear pela rua. A gente vai andar, vai no parque. Um ponto positivo também, eles amam animais, principalmente cachorro. Cachorro é aceito em qualquer lugar, basicamente. Só não pode entrar em supermercado e hospital. Fora isso, eles aceitam cachorro em qualquer lugar. Então eu pego o Bartolomeu, a gente pega o transporte público, vai para parque, vai para lago e vai aproveitar. Que legal, o Bartolomeu é o cachorro do Thiago, que, como eu disse no início, foi com ele do Brasil para Praga, não é isso, Thiago? Isso, Bartô. Muito legal. E em relação à segurança, como é a cidade de Praga? É extremamente seguro. E isso é uma das coisas que faz... lembra que eu comentei, eu nunca pensei em sair do Rio e tal, não sei o quê, acabei indo para cá e pensei em estudar e depois voltar. E depois não tive mais vontade de voltar justamente por isso. Aqui você não tem preocupação com segurança. Você à noite passar embaixo de um viaduto e tá escuro, você não precisa ter medo. Então, você tá andando com um tcheco, por exemplo, na rua, e você começar a olhar para trás, eles nem entendem o que você tá fazendo. Você tá como um carioca se precavendo, né? Tomando cuidado com o que tá acontecendo à volta. E eles falam, não, aqui você não precisa fazer isso não, aqui não tem problema. O máximo que acontece é assim, no centro histórico, como tem muito turista, aí tem batedor de bolso, né? Eu não sei como falar, trombadinha, pickpocket, como falar. Tem vários nomes, né? Tem vários nomes, né? Tem o batedor de bolso, então eles às vezes até avisam no transporte público você tomar cuidado com carteira. Isso só no local turístico. Fora do local turístico isso não vai acontecer at all. E se acontecer, você nem percebe, já aconteceu. Não é agressivo que nem às vezes acontece no Rio de Janeiro, por exemplo. Não existe isso. Você não vê no noticiário. Então é uma cidade segura. Extremamente segura. Muito bem. E em relação ao custo de vida, é alto, é baixo? Como é a vida nesse sentido em Praga, Thiago? Para quem vive aqui, é ótimo porque a cidade é super barata. Mas a gente não é zona de euro, né? Aqui é a coroa tcheca. Então, a coroa tcheca é desvalorizada em relação ao euro. Então, por exemplo, para você viver aqui, você vive super bem com o que você ganha, porque o custo de vida é barato. Agora, para você ir visitar um outro país, principalmente de euro, aí as coisas ficam mais caras. Aí você vai sentir no bolso, literalmente, né? É verdade. Agora, por exemplo, a minha primeira vez aqui visitando, eu lembro que coroa tcheca para real estava 10-1. Então, quando eu cheguei aqui, eu me senti rico. Porque era tudo muito barato. Eu lembro que eu aluguei, estava viajando eu e um amigo meu, e a gente alugou um apartamento no Airbnb para 3 ou 4 dias, que foi mais barato, o apartamento inteiro, foi mais barato do que um hostel com camas compartilhadas, né, com quarto compartilhado, em Londres, para o mesmo período. Então, um hostel there, eu me enrolei na língua. Não tem problema. Você lá no quarto nós entendemos o que você quis dizer, né? Que muito o hostel obrigado. lá em Londres sairia mais caro do que um apartamento em Praga. Exatamente. Só que agora a diferença já mudou bastante, o real desvalorizou, então vir para cá não tá tão barato como era do Brasil para cá. Tá mais vantajoso ir da República Tcheca visitar o Brasil, porque a moeda eu acho que agora tá 4,5 para 1, alguma coisa assim. Tá no sentido inverso agora. É verdade. Muito bem. E culturalmente falando, Thiago, que pontos você destacaria no dia a dia dos tchecos?
Algum hábito que eles tenham que chame atenção, que seja diferente? Existe. Um hábito que chama um pouquinho a atenção, não sei se é um hábito, mas é uma reação que chama um pouco a atenção. Aqui o transporte público é super organizado, né? Funciona super bem. O tram é o bonde elétrico, né? Aqui. Então, você está no ponto de tram esperando o tram chegar. Tem a hora certinha que ele vai passar naquele ponto e ele não vai atrasar. Mas se ele atrasar 2 minutos, os tchecos ficam possessos que o tram está atrasado 2 minutos. E a gente, com referencial de Rio de Janeiro, você fica, por que essa pessoa está estressada por causa de 2 minutos, né? É realmente a falta de referência, não saber o que ficar 1 hora esperando o ônibus, não saber quando o ônibus vem, e às vezes passar e não parar para você. Então isso para mim é um pouco curioso. Eu morava em Holešovice, era um pouquinho mais afastado do centro turístico. Um pouquinho mais afastado, 20 minutos, mas era um pouquinho mais afastado do centro turístico. Porque aqui é tudo pertinho, né? Você demorou mais do que 30 minutos para ir para o trabalho, eles acham distante, é tudo perto. Então, lá eu lembrava que no inverno, no ponto de tram, do transporte público, não tinha ninguém, eu estava lá esperando sozinho. Aí dava 1 minuto para chegar o transporte, aí o ponto lotava. Como ele já tem isso, eu nunca consegui me acostumar com isso. Como ele já tem isso desde que eles nascem, de estar lá, o horário do tram que vai passar e tal. Eles têm, às vezes, até aplicativos que eles controlam isso. Eles só descem no horário que o tram vai passar. Ou seja, eles são culturalmente pontuais e, na ausência da pontualidade, eles são pouco tolerantes. Muito obrigado por resumir. Exatamente. É por aí, né? E quanto aos aspectos de saúde e educação, funcionam bem na cidade, no país, de uma maneira geral, Thiago? Até onde eu sei, a educação, principalmente do fundamental, ensino fundamental, não sei se ainda tem o mesmo nome, mas é gratuita. Então você só paga a escola se você quiser, por exemplo, um filho seu estudar num colégio internacional para falar 2 línguas, então você paga, senão o estudo é gratuito. Em relação à saúde, tem 2 lados. Um lado que eu acho muito bom e um lado que eu acho muito ruim. O bom você tem uma taxa mínima obrigatória para você pagar por mês. Como um imposto, como se fosse um imposto. Isso, como se fosse o plano de saúde, mas é do Estado. Certo. Então, qualquer médico pelo plano vai ser gratuito, e às vezes os remédios também. Se eles passam por exemplo, se você quer comprar um remédio para você, por conta própria, você vai lá e paga seu remédio. Mas você foi ao médico, ele te prescreveu um antibiótico. Geralmente, você não vai pagar nada pelo remédio. Então, sai gratuito, está tudo incluído no preço que você paga para a insurance company. Então, você comparando um hospital de plano de saúde no Brasil e o hospital público aqui, que na verdade é o hospital deles, não tem outra opção, vamos dizer assim, a qualidade parece ser inferior. Eu não digo a competência dos médicos, nada disso, mas até a forma de tratamento. É como se você estivesse indo no Rio de Janeiro num hotel 5 estrelas e aqui você está indo numa pensão. É a visão que me parece. Então, tem alguns hospitais principalmente universitários aqui, são bem confusos, principalmente em relação à arquitetura. Eles são super confusos porque parece que eles não estudam na faculdade aqui setorização. Fluxograma, por onde você tem que ir, por onde você tem que entrar, sair, não cruzar os fluxos, por exemplo, de um atendimento emergencial com um atendimento ambulatorial. Então, assim, eles são bem confusos em relação a isso. Mas tem esse outro lado que o Estado vai arcar com os custos. Então, isso é bem interessante. Muito legal. Obrigado por essa explanação aí do funcionamento da saúde e da educação em Praga. Agora, ao mesmo tempo que Praga é uma cidade histórica, ela também é uma capital moderna, né? Conta pra gente sobre programas imperdíveis em Praga. Sejam gastronômicos, culturais ou mesmo turísticos. Tá, então tem várias coisas, né? Na verdade, o
Os turísticos tradicionais eu não preciso falar, porque qualquer um acha na internet, enfim. A gente já falou da Ponte Carlos, né, que é um dos principais. Ponte Carlos, né? Tem a Old Town Square, né, que é a Stareckie Miesto, é a Praça Antiga, a Cidade Velha, pronto, a Cidade Velha. Mas em relação aos eventos, tem um evento super moderno, que foi aquele que eu comentei do Signal Festival. Das que luzes, eles né? pegam, e isso é muito interessante, Eles pegam vários pontos da cidade e eles vão iluminar, seja a fachada do prédio, seja uma instalação completamente nova, não necessariamente, pode ser um prédio moderno, pode ser um prédio histórico, e é interativo com o público. Então, alguns são só para você assistir, outros você pode entrar, interagir com a iluminação, enfim, é muito interessante o Signal Festival. Eles têm no verão vários festivais ao ar livre, e isso é muito bacana. Então você vai lá na Old Town Square, você tem um festival às vezes de comida, aí você vai um outro no final de semana, tem um festival de música, de jazz, enfim. Agora, você comentou em relação a ser moderno, tem uma curiosidade bem interessante. Vale a pena, o pessoal geralmente não vai, porque não é uma área turística, mas quem gosta de arquitetura, tem um bairro chamado Carlin. É bem pertinho do centro, dá para ir a pé, mas é um bairro completamente renovado aqui. Eu não sei se foi há 20 anos atrás, eu não sei, porque eu não sou muito bom com datas nem com geografia, mas teve uma inundação no Rio. E aí, a parte desse bairro foi danificada. Então, aos pouquinhos, eles foram reconstruindo. Então, eles têm várias novas instalações, novos prédios, principalmente de escritórios, que são extremamente interessantes. A arquitetura é contemporânea, um mais bonito que o outro, então vale a pena um passeio pelo bairro Carlin. Vale a pena visitar, né, Thiago? Eles têm um prédio lá em homenagem à Amazônia. Olha então, só. É chamado Amazon Court. Então, do lado de fora parece um bloco de concreto, que difere um pouquinho da Amazônia que a gente conhece, né? Mas do lado de dentro, eles tentam dar esse clima tropical, etc. Bacana. Tem uma coisa também que eu acho muito lindo e muito interessante, é aquele relógio que tem lá na região central, na né? Cidade Velha, isso. É na Old Town Square. É o relógio astronômico. Eu cheguei a baixar na internet alguns PDFs para estudar, porque na faculdade de arquitetura a gente estuda sobre a iluminação natural, né? E aquele relógio, além de passar sobre a astronomia, etc., ele dá todo o percurso de sol durante o ano. Então, assim, tem várias informações ali muito interessantes. Eu ainda não tive tempo de estudar todas profundamente, mas ele é bem bonito. E dentro dele, também uma curiosidade, você pode entrar para visitar o prédio, é um prédio histórico bem bonito, eles chamam de mátrica, é um cartório, então às vezes tem casamento e união estável lá dentro. Tem concorrência para fazer reserva para casar lá dentro, porque é no principal ponto do muito turístico, procurado, né? Assim, muito procurado. Mas o bonito, às vezes, você vê os turistas tirando foto do relógio, aí tá com a câmera apontada para cima, e aí abre a porta do cartório, aí saem os noivos, enfim. E aí todo mundo direciona a câmera para baixo para eles. É bem interessante, bem interessante. Que legal. Porque é curioso, ninguém às vezes sabe que você pode casar ali dentro, sabe? É bem bonito, bem bonito. Bacana. E tem também as igrejas, né? As igrejas são majestosas, são incríveis, né? E mostram também, de uma certa forma, uma força religiosa, né? E também os anos de história que a cidade de Praga carrega, não é isso? A maioria dos tchecos são ateus. Foi o que eu aprendi, que eles me passaram. Aí já não sou eu falando. E isso é curioso, porque você vê diversas igrejas e prédios lindos, mas você não vê com frequência uma missa, alguma coisa assim. Existe. Mas, por exemplo, eu já ouvi dizer de festas que são organizadas, festas de balada mesmo, dentro de igreja. Ou seja, o prédio era uma igreja e hoje o pessoal aluga para fazer um evento.
É mais uma vez a união do tradicional com o moderno, de uma certa forma, né? Mas eu não sei, né, se isso é um pouco esquisito, não? Para mim é um pouco diferente, esquisito. Uma festa dentro de uma igreja, é diferente. Uhum. E aí, conversando com algumas outras pessoas, eu até descobri, por exemplo, tem igreja que é no barco, né? Aqui o Rio, ele é bem largo, então eles têm várias coisas em barcos. Tem bares que são em barcos, etc. Então tinha uma igreja que era num container em cima de um barco. Barco, um flutuante, né? Uhum. Uma carcaça flutuante, botaram um container em cima e fizeram uma igreja super moderna dentro da... Ou seja, em vez de usar igreja, fizeram uma igreja contemporânea, vamos dizer assim. Eu tive uma única vez em Praga, e uma coisa que me chamou bastante atenção lá foram os telhados. Você, como arquiteto, deve ter essa visão, né? Tem cada telhado, você olha de cima, assim, vê telhados maravilhosos. Aquilo me chamou a atenção. Eu lembro que fiz até uma foto em que dei o título de Os Telhados de Praga, porque aquilo realmente chamava atenção. Isso é verdade mesmo, não é, Thiago? É muito bonito, é muito bonito. Você, por exemplo, subir no castelo e entrar na torre lá da catedral e até em cima e olhar a cidade por cima, meu Deus do céu, é lindo demais, é lindo demais. É um telhadinho, parece um conto de fadas, né? Parece um filme da Disney, porque é um telhadinho em cima do outro. É uma graça, é muito bonito, é muito bonito. Você não precisa nem subir, se você não quiser pagar para subir e ver a cidade de cima, você pode ir até o final da Ponte Carlos e lá já tá um pouquinho mais alto, e aí você já consegue ver bem de pertinho os telhados, um caindo por cima do outro, é bem bacana, é bem bacana. É realmente fascinante, me chamou muita atenção na época, eu bem lembro. É bem bonito. Agora conta pra gente uma coisa, Thiago, você já pagou algum mico por aí? Já, vários. Opa, mas dá pra contar pra gente? Eu lembro de um bem claro agora, alguns eu não lembro, mas um bem claro que eu lembro eu estava aprendendo tcheco ainda e tinha acabado de chegar. E aí ouvi dizer de um evento, entre aspas, brasileiros, na verdade não tinha quase brasileiro nenhum ali, eu acho que eu era o único, ou só dois, enfim. E era uma aula de forró. Eu falei, beleza, que saudade de dançar forró, vamos lá dançar forró. Aí fui pra aula de forró, aí tava dançando com uma tcheca, e aí a gente foi conversando enquanto eu aprendia, né? Eu tinha dificuldade com dois verbos aqui, porque para mim eles eram muito parecidos. E aí eu falei para ela que eu falei com a professora alguma coisa assim, e na verdade, quando eu falei em tcheco com essa colega, com essa parceira de dança, eu falei para ela que eu fiz amor com a professora. Eu não falei que eu falei com a professora, porque um verbo é milovit e o outro é milovat. E aí eu falei que eu tinha feito amor. Ela falou, você tem certeza do que você está falando? Aí eu, tenho. Não, você não tem certeza do que você está falando. Aí ela me explicou a diferença entre os verbos. Eu falei, ok. Mas eu acho que eu demorei mais uns 6 meses para me acostumar só a diferenciar milovit de milovat. Para mim era a mesma coisa. Agora você já sabe e não acontece novamente, né, Thiago? Não, porque foi um pouquinho constrangedor. E, Thiago, a partir da tua experiência desses anos morando fora, que conselho, que dica você daria hoje para quem está pensando em trabalhar e viver em Praga? O que essa pessoa deve pensar em fazer? O que ela deve evitar? O que você diria para ela? Primeira coisa, não faça o que eu fiz. Não venha e depois procure por emprego. Porque aí você vai dar muita cara bater a cara na porta, né? Até que no meu caso não demorou muito. Em 2 meses eu consegui um emprego. Mas os tchecos, eles são bem, vamos dizer assim, de uma maneira legal, patriotas. Então você tem que saber falar a língua. Então, se vier para cá, venha ou falando muito bem o inglês e pelo menos ter o básico de tcheco, mas o melhor fale tcheco, porque aí todo mundo vai te atender bem, você vai se virar bem na cidade. Uhum. E outra coisa, como tem muitas empresas internacionais aqui, principalmente na área de tecnologia da informação, é muito valorizado aqui. Mas assim,
consiga um emprego do Brasil, faça a entrevista online e venha já com o emprego garantido, porque aí você diminui alguns problemas. Por exemplo, quem vai resolver seu visto, quem vai resolver toda essa documentação é a empresa para você. Então, como as empresas são internacionais, você já pode conseguir emprego. Eu conheço vários amigos aqui que eles fizeram o oposto. Em vez de eles, no meu caso, eu vim e comecei a procurar emprego. No caso deles, eles conseguiram o emprego e vieram. Então, facilita muito a vida, né? A facilidade para mim, no caso, é que eu já tinha parentes aqui. Mas se você não tem, estuda o tcheco bastante e procura algo mais concreto antes de vir, porque eles são mais fechados, eles são bem fechados. Não só no quesito de vida, né, como pessoas, mas no quesito profissional também. Por exemplo, no meu caso, eu era autônomo no Brasil e eu sou autônomo aqui. É complicado você conseguir sua clientela, porque eles dão preferência ao círculo deles, e isso é muito natural, né? Então, assim, você quebrar isso toma um tempo. Muito bem, Thiago. Então, ouçam as dicas do nosso amigo Thiago Cataldo, que está lá na República Tcheca, em Praga. Muito bem, muito bem. A gente vai passar agora para o que a gente chama de momento VaptVupt, Thiago. Eu vou falar uma palavra e você vai responder a primeira coisa que vier à tua cabeça. Não precisa ser necessariamente só uma palavra, pode complementar, mas a primeira coisa que vier na tua cabeça. Vamos lá? Vou tentar. Um exemplo a ser seguido. This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag. Hefty, hefty, hefty! Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags. Então, pode não vir nada na cabeça? Acontece isso? Esse pegou. Não siga nenhum exemplo. Não siga nenhum exemplo, crie sua própria história. Muito bem, bacana. Tradicional ou moderno? Ambos, pode ser? Pode ser, é uma resposta. Ainda mais que você vive num lugar onde essas duas coisas estão bem mescladas, né? Exatamente. Uma emoção. Carinho? Não, carinho não é uma emoção, é uma emoção. Uma grande obra em sua vida. A mudança, mudar de país foi uma grande obra na minha vida. Uhum. Algo que te faz falta. Passear pela orla do Rio. Legal. Uma palavra que te define, Thiago. Não me definiria em nenhuma palavra. A vida está em constante mudança, então crescimento, adaptação. Muito bem, já está respondido, está ótimo. Thiago, o que essa experiência de morar fora, de ter saído do Brasil, o que essa experiência tem mudado em você? Como você era antes e você percebe que agora você já mudou, que está diferente? Mais paciente, bem mais paciente, com tudo. E respeitando muito mais as diferenças do que antes já respeitava. Cada ser é realmente um indivíduo singular. E aqui, porque a gente não convive só com os tchecos, né? A Europa é pequena, então em Praga você vai conviver com o italiano, com o russo, com alemães, enfim, com gente de tudo quanto é lugar do mundo também, sabe? Chinês, japonês, etc. Então, assim, respeitar as diferenças e estar aberto à nova cultura, e sair um pouco da sua área de conforto também, sabe? Eu acho isso muito interessante. Viver aqui me trouxe olhar para o outro de uma maneira diferente. Porque como as culturas são extremamente diferentes, respeitar o indivíduo, né? Eu sou de uma maneira, o outro é de outra maneira, isso é ok, e ninguém precisa ter conflito por causa disso. E você já trouxe tudo isso para a tua vida agora, né? Isso mudou em você mesmo. Sim. Muito legal, Thiago. Agora fala pra gente um pouquinho sobre
a tua vida daqui para frente, ou seja, seus planos futuros. O que você está planejando para os próximos dias ou para os próximos anos? Ó, a gente está em quarentena, né? Então, assim, não tenho muitos planos, por exemplo, de viagem, não pode ser. Mas eu estou focado bastante no escritório, o escritório está dando bem certo e a gente está bem feliz, a equipe lá da 360, todo mundo está bem feliz com isso. Assim, algumas pessoas me perguntam, você voltaria a morar no Brasil? Isso é óbvio que eu voltaria, eu amo, mas assim, eu acho que a vida tem que estar sempre em aberto, em vez de definir as coisas, não precisa, né? A vida é muito grande, o mundo é muito grande, mas assim, se tem um local que eu gosto hoje, porque eu demorei muito a me adaptar aqui ao estilo de vida, mas uma vez adaptado, eu gosto muito. Então, assim, eu moraria para sempre nessa cidade, porque eu gosto muito daqui. Principalmente o bairro onde eu moro, hoje, ele é muito próximo do centro, você pode ir a pé se você quiser, e é muito calmo ao mesmo tempo. Então, se você quiser ir para alguma coisa mais movimentada, você caminha e vai, ou pega um tram e vai. Mas aqui, meu prazer é pegar o Bartô, atravessar a rua e curtir um sol no parque com ele. Então, para mim, isso é qualidade de vida. Maravilha. E isso tem que estar no futuro também, cada vez melhor, né, Thiago? Para mim, isso é o futuro. Uma vez eu ouvi dizer, apreciar o belo. Então, eu tenho tentado apreciar o belo aqui no parque em frente de casa. Muito bom. E, Thiago, como é que as pessoas podem te achar? Fala um pouquinho, divulga um pouquinho também das redes sociais ou do site da tua empresa. Como as pessoas podem achar você? Você quer deixar esse contato para os nossos ouvintes nas redes sociais? Nosso Instagram é Iluminação 360. Então, vocês acham a gente lá. Existe um também chamado, que é mais voltado para cá, então vai ter mais coisa em tcheco, que é Osvetleni 360, que Osvetleni significa iluminação. Então, se fiquem à vontade para escolher quais que vocês querem seguir, mas... E lá já vai ter o site, contato de Facebook, essas coisas. Muito bem, então qualquer pergunta ou dúvida, ou se vocês quiserem saber algo mais, o Thiago está aí disponível para responder aos nossos ouvintes, né, sobre Praga e também sobre arquitetura. Claro, fiquem à vontade para entrar em contato. A gente está caminhando para o final da nossa entrevista e eu vou te perguntar agora o seguinte, se você pudesse enviar um presente para alguém agora, para quem seria e o que você daria, Thiago? Parece meio silly, mas eu acho que eu mandaria um jogo de tabuleiro para os meus pais. Então, assim, a gente está nesse momento de pandemia, de ter que ficar em casa. E eu gosto muito de jogar e estar em casa sem nada para fazer, ou ler um livro, ou assistir um filme, mas você interagir com uma outra pessoa, jogando, papeando, eu acho gostoso. Então, eu gostaria de estar lá com eles para jogar um jogo de tabuleiro durante a pandemia. Bacana. Deu saudade, né? Eu gosto. E eles adoram uma carta, eu gosto também. Thiago, você teria uma mensagem final, ou uma frase, pode ser uma frase, ou mesmo um trecho de uma canção que serve para te inspirar e que poderia ser inspiradora para nós também? Tem um trechinho de uma música, eu vou ler aqui para vocês, porque eu não sei ela de cabeça. Mas o finalzinho é assim: como vai, tudo bem. Apesar, contudo, todavia, mas, porém, as águas vão rolar, não vou chorar. Se por acaso morrer do coração, é sinal que amei demais. Mas enquanto estou vivo, cheio de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz. Opa, Rita Lee, muito bom. Bem bacana, gostei, bem citado. E é isso mesmo, né? Estamos aí, a vida de portas abertas. Você na tua juventude, com a tua carreira, num novo país, numa nova cidade. Nós desejamos toda a sorte do mundo para você e o nosso coração agradece pela tua gentileza de estar com a gente aqui batendo esse papo gostoso. Foi incrível conversar com você, prazer, viu, Thiago? Obrigado pelo convite.
Prazer é meu mesmo. Obrigado pelo convite, foi um prazer. A gente gostou muito da tua participação. E daqui eu vou te dizer, eu vou embarcar para outro canto do mundo, porque já tem outro Brazuca me esperando para bater um papo. E eu vou dar tchau para os nossos ouvintes, falando para eles que a gente espera pela visita deles no nosso site, que é www.brazucaspelomundo.com, e que ouçam todos os nossos episódios nas principais plataformas digitais de áudio. A gente se vê no próximo episódio. Aquele abraço para todos. Tchau, tchau. This is the smell of the leftover tuna fish sandwich you left in your lunchbox over the weekend in a wimpy trash bag. Wimpy, wimpy, wimpy! Blech! And this is the smell of that same sandwich in a Hefty Ultra Strong trash bag. Hefty, hefty, hefty! Ah, smell the difference? Hefty Ultra Strong has Arm & Hammer with continuous odor control, so no matter what's inside your trash, you can stay one step ahead of stinky. And for bigger jobs, try the superior strength of Hefty Large Black Bags.